Boa noite. Vamos dar início agora à nossa aula online sobre assistência de enfermagem à saúde da criança e do adolescente. Vou começar a abordar o nosso terceiro conteúdo. Ao término da apresentação dos slides, vocês poderão entrar no WhatsApp, no grupo, Saúde da Criança, que eu vou tirar as dúvidas que surgirem. A unidade 2 é os cuidados de enfermagem ao recém-nascido. Então, a gente consegue conceituar e classificar o RN em várias situações. Então, a primeira situação que eu classifico o RN é de acordo com a idade gestacional. Então, de acordo com essa idade gestacional, o RN ele pode ser a termo, que é o RN normal. O RN pode ser prematuro ou o RN pode ser pós-maturo. Então, o que é o RN a termo ou normal? Então, é toda aquela criança que nasce de uma gestação entre 38 semanas a 42 semanas de gestação, ou seja, antes de completar 42 semanas de gestação. A gestação normal, ela decorre de 280 dias, ou seja, 40 semanas. Mas a gente tem uma margem de 15 dias antes ou após a data provável do parto. Então, criança a termo é aquela que nasce de uma gestação normal acima de 38 semanas até antes de completar 42 semanas. O recém-nascido prematuro. Então, o prematuro é toda aquela criança nascida de uma gestação abaixo de 37 semanas. Então, normalmente, entre 28 e 37 semanas de gestação. Mas nasce bebê antes de 28 semanas, que também se caracteriza prematuro. Porém, ele recebe uma outra classificação dentro da prematuridade. O RN pós-maturo é toda criança que nasce de uma gestação com mais de 42 semanas de gestação. Então, ou seja, aquela criança que popularmente a gente fala que nasceu pós-termo ou nasceu após o tempo. Então, passou da hora de nascer é o que o ditado popular fala das crianças pós-matura. São classificados também, todo o bebê de acordo com o seu peso ao nascer. Então, eles podem ser classificados como adequado para a idade gestacional, pequeno para a idade gestacional, grande para a idade gestacional e o RN de alto risco. Então, o que é o RN adequado para a idade gestacional? É todo bebê que nasce com peso maior ou igual a 2,5 kg até 4 kg, entre o percentil 10 e 90. Então, o bebê é adequado para a idade gestacional, vocês vão ver essa nomenclatura dentro da maternidade, que vai estar AIC, que é adequado para a idade gestacional. O PIG, o pequeno para a idade gestacional, é todo o RN que nasce com peso igual ou inferior a 2,5 kg, ou seja, abaixo do percentil 10. Então, todo bebê que nasce abaixo de 2,5 kg, que não seja prematuro, ele é classificado como PIG, pequeno para a idade gestacional. O prematuro, ele vai ter um peso abaixo de 2,5 kg, mas dentro do limite da sua prematuridade. A não ser que aquele bebê prematuro que teria que nascer 32 semanas, entre 1,1 kg até 1,5 kg, ele nasce com 900 gramas, ele é um bebê prematuro e pequeno para a idade gestacional. Agora, todo bebê que nasce a termo, com peso inferior a 2,5 kg, ele é classificado como baixo peso, pequeno para a idade gestacional, baixo peso ao nascer. O GIG é o neném grande para a idade gestacional. É todo o RN que nasce com peso igual ou superior a 4 kg, acima do percentil 10. Então, todo bebê que nasce acima de 4 kg, ele é classificado como GIG, grande para a idade gestacional. Quais os bebês com a maior propensão em nascer GIG? Os filhos de mãe diabéticas.
porque é alto teor de glicose, acumula glicogênio, com consequência, né, acúmulo de gordura no organismo. O RN de alto risco é o produto de uma gestação de alto risco, onde as intercorrências patológicas e ou sociais representam fatores de agressão ao binômio mãe e filho, determinando mortalidade perinatal que pode perdurar até o pós-parto. Então, todo bebê que a mãe tem uma classificação patológica ou o próprio bebê intraútero da mãe, ele é classificado como RN de alto risco. Então, se ele nasceu prematuro, ele é classificado como RN de alto risco. Se ele nasceu filho de mãe diabética por causa da patologia materna, ele é um RN de alto risco. Porque ele tem chance de ter cardiopatia, ele tem chance de fazer hipoglicemia, ele tem chance de lesão neurológica. Então, dependendo da comorbidade materna ou a comorbidade do bebê, ele é classificado como recém-nascido de alto risco. O que é essa comorbidade, né, do bebê? Que eu vou citar mais um exemplo. Os RNs que nascem, né, com deficiências congênitas ou malformações congênitas. Então, todo bebê que nasce, seja ela cromossômica, como a síndrome de Down, ou alguma malformação da sua estrutura física, cardiopatia congênita, gastrosquise, onfalocele, então são bebês classificados como RN de alto risco. Tá? Independente se for de patologia materna ou se for do próprio recém-nascido. O recém-nascido prematuro. Então, o que é o recém-nascido prematuro? Então, é toda criança que nasce de uma gestação entre 28 e 37 semanas e 6 dias antes de completar 38 semanas, com peso igual ou inferior a 2,5 kg e estatura igual ou inferior a 45 centímetros. Então, todo bebê que nasce antes de completar 38 semanas, ele é um bebê prematuro. Então, não se agenda cesariana, tá? Com menos de 39 semanas, porque a criança tem risco de parar numa UTI neonatal, né? Por problemas respiratórios e maturidade pulmonar, porque ele deveria guardar mais uma semana para nascer. Então, o ideal hoje é o quê? Que a mãe entre em trabalho de parto para depois executar a cesariana. Os casos que tem que ser cesariana vai ocorrer depois que a mãe entre, né, que a mulher entre em trabalho de parto, que significa que é a hora do bebê nascer, e não essas cesarianas eletivas, que tira o bebê quando o médico ou a mãe determina que quer fazer o parto. Então, isso daí é uma imprudência médica, né, se ele tirar o bebê antes de completar 39 semanas de gestação. O prematuro, ele é classificado, tá? Por idade gestacional. Então, o bebê ele só é prematuro de 28 semanas? Não, ele nasce com menos de 28 semanas. Então, um bebê viável é aquele que vai nascer após 22 semanas, após 500 gramas, que a gente conversou na primeira aula. Então, bebê viável. Então, tem bebê que nasce de 24 semanas, tem bebê que nasce de 25, tem bebê que nasce de 26. E tem bebê que nasce de 27. Então, ele continua sendo prematuro, mas extremamente prematuro. O prematuro limítrofe é aquela gestação entre 36 a 37 semanas e 6 dias. O moderadamente prematuro é entre 31 a 35 semanas e 6 dias. Agora, o extremamente prematuro, então aqui eu coloquei gestação entre 28 e 30 semanas e 6 dias, o bebê que nasce também de uma prematuridade extrema, aqueles que estão abaixo de 28 semanas. A chance de sobrevida é menor, mas elas existem e são reais e grandes as possibilidades. Então, são bebês com uma prematuridade extrema, entre 23 semanas a 30 semanas, certo? A etiologia. Quais são as causas da prematuridade? Então, tem muitas causas relacionadas à prematuridade.
mas uma delas é a gravidez precoce, o fumo, o álcool, as drogas, né? Doenças cardíacas, desnutrição materna, gravidez gemelar, placenta prévia. Essa parte da obstetrícia não vou entrar em detalhes, vocês vão aprender na aula da Tereza o que é uma placenta prévia, o que é um descolamento prematuro da placenta. A placenta normalmente inserida, doença autoimune, onde a mãe sempre morre por hemorragia. Então, tem a doença autoimune materna, que a mãe faz, né, uma patologia que a gente chama de, né, hemorragia pós-parto, porque ela tem distúrbio de coagulação e o sangue não consegue coagular. Então, essas doenças autoimunes provocam o parto prematuro e, inclusive, a morte materna se não tiver uma intervenção precoce. Mas a gente não vai trabalhar com morbidade materna, e sim do bebê. A incidência ela é maior nas pessoas de classe social mais baixa, porque a qualidade do pré-natal ela é precária em relação ao pré-natal realizado na rede particular, porque a disponibilidade de exames, de internação, de acompanhamento médico é muito maior, o que não deveria ser, mas embora hoje a gente tem vários programas que vêm contribuindo para a redução dessa mortalidade e dessa prematuridade. Então, o Centro Viva a Vida é um centro, né, de atenção secundária que ele dispõe de mais recursos e atende às gestantes que são classificadas como alto risco, visando o quê? Um acompanhamento adequado e ideal para levar o parto, né, próximo do normal, evitando a prematuridade e os riscos maternos e neonatais. Quais são as características anatômicas desse bebê prematuro? Então, o bebê extremamente prematuro, eles têm uma postura inativa, flácida e relaxada. Então, as extremidades são mantidas em extensão. Então, eles permanecem em qualquer posição que se coloca. Eles não têm esse movimento de flexão de membros. A cabeça, ela é grande, ela é desproporcional, ela é achatada nos lados e longa na frente e para trás. É desprovida de convexidade usual nas áreas temporais e parietais. Ou seja, você percebe todas as estruturas ósseas de um bebê prematuro no crânio. Um acavalgamento ósseo, você percebe um afundamento. E é uma sensação que a cabeça é maior do que o corpo, mas é uma característica do bebê prematuro. Então, com o passar, né, do tempo, ele for desenvolvendo, ele vai pegando uma aparência de um bebê normal. Lembrando que o bebê prematuro, ele iguala em peso, estatura com o bebê, né, que nasceu a termo, até os 2 anos de idade. Antes disso, ele continua com uma aparência, né, de um bebê sendo mais novo do que o bebê mais velho. Então, todo bebê prematuro, ele não é calculado a sua idade através, né, da sua idade cronológica. Então, é feito uma idade corrigida. Então, a gente vai fazer um cálculo da idade gestacional corrigida desse bebê. Agora, continuando aqui as características anatômicas, a face ela é senil, envelhecida, os cabelos eles são finos, ralos, como lanugem, os olhos fechados, grandes em relação à face, proeminentes, dá a sensação que os olhos são saltados, o pescoço ele é curtíssimo, o mento repousa sobre a caixa torácica, então o pescoço é curto, o mento que a gente fala é o queixo, e ele repousa sobre a caixa torácica. A cartilagem da orelha, ela é mal desenvolvida, ela é maleável e macia, então ela dobra muito fácil, e aí a gente toma todo um cuidado com essa orelha para poder estar dando um formato ideal, porque ela dispõe, né, de cartilagem, ela é muito mal desenvolvida. As fontanelas, o que é a fontanela?
a gente tem duas fontanelas. A gente tem a fontanela anterior e a fontanela posterior. A fontanela é a vulgo moleira. Então, a fontanela anterior é essa que a gente vai sentir aqui, né? É uma separação óssea, porque o crânio ele demora para crescer e se desenvolver, e o cérebro está se desenvolvendo. Então, se a gente tivesse toda a estrutura óssea acoplada, a gente não conseguiria um bom desenvolvimento, né, do cérebro, não teria espaço para ele se desenvolver. Então, a moleira nada mais é do que um espaço ósseo para que o cérebro se desenvolva. Então, essa fontanela, essa abertura, a gente tem 8 fontanelas ao redor do crânio, mas a de cunho específico, a gente trata 2 fontanelas, a anterior, que é a fontanela bregmática, e a posterior, que é através da parte óssea, que a gente segue os 2 occipital, e a junção entre eles tem uma abertura que é bregmática. Normalmente, a fontanela é lambidoide, tá? De trás. Normalmente, a fontanela bregmática, que é a fontanela anterior, ela mede 2 polpas digital. Às vezes tem uma fontanela mais ampla, 4 polpas digital, não tem problema. O que não pode é essa fontanela ser fechada, menor que uma polpa digital. Então, a fontanela dos prematuros, porque o cérebro está em desenvolvimento, ela é bem mais ampla. Então, 2 polpas, 3 polpas, lembrando que eles são menores de extensão corporal, porque são prematuros. E a fontanela lambidoide, é a posterior, é essa que está na junção occipital. Então, ela só é nítida até 1 mês da criança, depois ela deixa de ser perceptível. E a fontanela bregmática, ela é perceptível até 1 ano e 8 meses. Se ela começa a fechar antes do tempo, a gente vai vendo mais para frente, tem uma patologia que chama crânioestenose. É quando você tem a junção óssea antes dos 18 meses. E isso faz com que o crânio não consiga se desenvolver. Aí é uma patologia e é uma resolução de cunho cirúrgico. Voltando ao bebê prematuro, depois a gente vai abordando as patologias. As fontanelas, elas são amplas, certo? E todo bebê a gente tem que ver a fontanela bregmática e a fontanela lambidoide. E tem que medir 1 polpa digital, 2 polpas, 3 polpas, 4 polpas. E a gente tem que ver se ela tá ampla, né? Se tem as polpas, o número de polpas, e ver as condições dela. Se ela tá plana, se ela está abaulada, que ela sobe, ou se ela está deprimida, ou seja, afunilada, funda. Outra coisa que a gente vê no bebê são os perímetros cefálicos e o perímetro torácico. Então, PC, perímetro cefálico, PT, perímetro torácico. O perímetro cefálico de um prematuro, ele vai entre 25 a 32 centímetros. E o perímetro torácico vai entre 23 e 30 centímetros. A gente já viu na aula prática como é que a gente fazia, né? Aferia o perímetro cefálico e o perímetro torácico. O bebê prematuro é entre 25 a 32 centímetros de perímetro cefálico. O bebê a termo, aquele bebê que nasce com o perímetro cefálico de 32 centímetros para baixo, vai se fazer, né, um protocolo para verificação de microcefalia. Então, o bebê prematuro, a fontanela é a extensão cefálica é menor mesmo. Agora, o neném a termo, o perímetro cefálico tem que ser de 33 centímetros para frente, né? Até 37, 38, dependendo do peso. E também tem patologias que fazem aumentar esse perímetro, como a hidrocefalia. Então, se está acima desse perímetro que a gente considera normal para o prematuro, vai pesquisar se hidrocefalia, se tem presença de líquido intracerebral. Se está abaixo de 25, abaixo do que deveria
está determinado, vai pesquisar microcefalia, certo? Então, essas são as características que a gente vem discutindo do bebê prematuro. Então, ó, a pele, ela é bem superficial e fina, então você consegue perceber os vasos sanguíneos, né, que estão passando embaixo. Esse é um bebê prematuro. Todo cuidado com o bebê prematuro dentro de uma UTI é assim, todo cuidado é pouco. Então, aqui a gente colocou um anelzinho aí no braço, só para vocês verem a dimensão do braço relacionada ao anel. Então, é um bebê extremamente prematuro. Mas lembrando que dentro de uma UTI neonatal, ninguém utiliza nenhum adorno nas mãos. E a gente também não leva nenhum material no neném que possa levar contaminação. Então, esse foi uma foto tirada da internet só para ver uma simbologia do tamanho do bebê. Então, ele está entubado, ele está com sonda, a fralda, né, geralmente é cortada. Então, para vocês verem as estruturas anatômicas, pele muito fina, não tem nenhuma dobra plantar nos pés nem nas mãos. Os olhos são soltados, né? São mais soltados para fora, né? Como a gente diz. Então, a cabeça é grande para as laterais, tem, né, uma projeção para frente e provavelmente para trás. Então, eles têm uma carinha envelhecida, uma carinha senil, certo? Então, a orelhinha também não dispõe de cartilagem. Então, essas são as características da prematuridade. Quais são as características gerais? Então, o peso. O peso vai depender do grau de maturidade. Então, ele vai variar de 500 gramas até 2,5 kg. Então, um peso extremamente baixo é aquele que vai de 500 gramas a 1 kg. Quanto mais baixo o peso, mais prematuro é o bebê. Agora, tem bebê que tem uma idade gestacional avançada, mas ele é PIG. Então, ele é pequeno para a idade gestacional, ou seja, ele nasceu com peso inferior ao que ele deveria nascer. Um peso muito baixo é aquele entre 1 kg a 1,5 kg, e um peso baixo é entre 1,5 kg a 2,5 kg. A estatura, em torno de 45 centímetros. A caixa torácica, ela é deprimida, o abdômen ele é distendido. Então, dá a impressão que a barriga está distendida, que o abdômen está globoso, grande, né? Ou seja, né, nem tem um barrigão. É o que as pessoas leigas olham e falam. Mas nós, né, profissionais da saúde, vamos atribuir o quê? Um abdômen distendido, ou seja, globoso, tem uma projeção no abdômen. O tônus muscular é diminuído, ele não tem, né, aquele tônus de um bebê normal, então ele é mais mole, você solta o bracinho, ele para, ele não consegue fazer muito movimento. A ausência de sulcos plantares, ou seja, a dobrinha dos pés não tem, é todo plano, liso. A pele, o tecido subcutâneo delgado, de coloração pálida, coberto por lanugem, que é aquele pelinho fininho. Mãos e pés, poucos sulcos, aspecto liso, unha, não atinge a polpa digital. Os genitais. O menino ele vai ter um saco escrotal subdesenvolvido, podendo estar retido na cavidade abdominal. E a menina vai ter os grandes lábios poucos evidentes e o clítoris proeminente. Então, essas são mais umas características do bebê prematuro. Outras características fisiológicas. Então, o bebê prematuro, eles vão para a UTI devido à sua imaturidade do seu aparelho respiratório. Então, a prematuridade tem uma imaturidade do aparelho respiratório. Então, o que acontece? Se eu, né, faço uma cesariana eletiva, onde o bebê ele ainda não completou 38 semanas, o aparelho respiratório ainda é imaturo, então ele pode ir para a UTI neonatal por dificuldade de fazer as trocas gasosas sozinho, sem interferência da placenta materna.
Então, é muito comum bebês, né? Era de 38 semanas, mas não era de 38 ainda não tinha completado 38, fizeram uma cesariana letiva, onde ele não deu sinais de que ele tinha que nascer. Ele acaba indo para a UTI utilizar um suporte ventilatório para que o pulmão possa adquirir essa maturidade de fazer as trocas sozinhas. Então, o aparelho respiratório é imaturo devido ao seu desenvolvimento incompleto dos alvéolos e capilares. O tecido pulmonar e centro regulador são imaturos. A respiração ela é periódica, mas dá uma hipoventilação, ou seja, o pulmão não expande da forma adequada. E eles têm episódios frequentes de apneia, ou seja, eles esquecem que tem que respirar. Então, você tem que fazer um estímulo tátil para poder o bebê lembrar que ele tem que respirar. Isso não é feito só através de um estímulo tátil, ele é feito também através de medicamento, ou seja, citrato de cafeína, onde estimula o sistema nervoso central, o hipotálamo, a ficar alerta, ou seja, o bebê não consegue repousar, fica em estado de alerta para que ele não esqueça de respirar. Esse citrato de cafeína ele é dado por um período para a criança acostumar o centro ventilatório a nível central, ou seja, a nível cerebral, e fazer essa respiração sozinho, e depois ele é retirado gradativamente, ou seja, a excesso de cafeína faz-se abstinência, então vai retirando gradativamente. Mas um bebê dentro de uma UTI é um bebê monitorado, então é aquele bebê que está no suporte ventilatório, aquele bebê que está monitorizado com um monitor de nível de oxigenação. Então, baixou a oxigenação, ele fez um período de apneia, o monitor avisa a equipe, que vai lá e executa um estímulo tátil, além do medicamento que está sendo utilizado. Outro aparelho, que é ainda ineficiente é o aparelho termorregulador. É precário e imaturo, tem incapacidade da manutenção da temperatura corpórea, por não possuir gordura de isolamento térmico. Então, o bebê prematuro ele tem pouca quantidade de gordura, então ele não consegue fazer o isolamento térmico. Então, ele perde a temperatura, ele perde calor muito rápido. Então, o maior desafio da enfermagem que atende um bebê prematuro é manter ele com o menor número de sequelas possíveis e manter ele aquecido desde o seu nascimento. Então, o bebê que nasce prematuro hoje, ele é ensacado, ele nasceu, o primeiro procedimento é ensacar, ou seja, o saco plástico faz o que? Um isolamento térmico, porque ele vem de uma temperatura materna corporal em torno de 36,5 a 37 graus, então ele veio aquecido, e a gente não pode permitir que ele perca essa temperatura, porque ele desestabiliza todos os seus outros sistemas. A maior zona de extensão corporal de um bebê é a cabeça. Por isso, todo bebê que nasce coloca-se uma touca, fazendo o isolamento térmico para que ele retenha a sua temperatura e evite a perda de calor. O aparelho digestivo também é imaturo, é deficiente, tem dificuldade de absorção. Quanto mais intensa a prematuridade, mais ausentes estão os reflexos de sucção e deglutição. Então, todo bebê prematuro ele tem dificuldade de sucção. Tem bebês que, dependendo da patologia materna, o médico, entre 24 e 34 semanas, faz um medicamento na mãe que se chama dexametasona, faz uma dose de 12 miligramas. Então, são 6 miligramas ao dia, durante 2 dias consecutivos, para que a dexametasona, que é um corticoide, ajude a amadurecer precocemente o pulmão do bebê. Então, tem bebê que nasce 34 semanas, 35 semanas, eles não têm necessidade de ir para UTI neonatal porque fez esse amadurecimento pulmonar e o bebê nasceu bem. Só que ele esbarra na segunda dificuldade, que é do aparelho digestivo. Então, ele tem dificuldade de sugar. Então, se ele tem dificuldade de sugar, ele provavelmente pode fazer hipoglicemia se alguns cuidados não estiverem sendo tomados. Então, todo bebê que nasce prematuro há 3 tipos, de dificuldade do aparelho digestivo. Tem aquele bebê que suga e deglute. Então, ou ele suga o seio materno,
suga bem, uma sucção eficaz, ou ele utiliza da mamadeira. Dentro da UTI, o bebê também passa por essa fase. Então, aquele bebê que nasceu muito prematuro, que passou pela sonda, pelo conta-gota, e às vezes, né, levando em consideração o tempo, a mãe já não tem mais leite devido à ordenha, né, que foi insuficiente, não ter o bebê para sugar, ele faz o uso da mamadeira dentro da própria UTI. Mas lembrando que o incentivo é sempre para a sucção no seio materno e o aleitamento materno. Mas tem bebês que ficam dentro da UTI 120 dias, 140 dias, e isso dificulta o processo de amamentação porque a mãe não tem o seu maior estímulo, que é o bebê sugando o seio materno. A gente tem aquele bebê, então, o que não suga, mas ele deglute. Então, ele tem dificuldade de sucção, mas ele consegue deglutir. Então, ele usa o conta-gotas, tá? Ou a seringa, onde a gente vai colocando o leite. E a gente tem o bebê que não suga e não deglute. Então, o bebê prematuro, ele não suga e ele não deglute. Então, a gente vai usar o quê? A gavagem. Utiliza-se a sonda. Normalmente, no bebê, a gente passa a sonda orogástrica, porque a respiração é feita através do nariz. Se a gente tampa uma passagem, o bebê dificulta o processo de ventilação pulmonar. Então, a gente sempre vai usar o oro. A não ser que ele esteja entubado, a gente pode usar o naso. Mas o ideal é que a gente faça no bebê a sondagem orogástrica, certo? Todo bebê prematuro, ele fica com sonda gástrica para que ele possa fazer o processo de sucção. Essa sondagem a gente faz no sentido, né, gravitacional, ou seja, a gente coloca a dieta numa sonda, numa seringa e vai passando na sonda, deixando descer gravitacional. Como o bebê ele tem dificuldade de absorver, às vezes ele fica com resíduo, então é necessário aferir, né, verificar a presença de resíduo antes da próxima dieta e descontar esse resíduo. O bebê que começa a deixar muito resíduo, às vezes ele vai fazer uma dieta, né, gavagem, através de uma bomba de difusão com volume muito bem controlado. E dependendo, ele fica na nutrição parenteral e cancela-se a nutrição enteral para que o organismo consiga fazer uma absorção mais eficaz. Vale lembrar aqui também que o bebê, para que ele possa fazer sucção, ele tem que ter o controle do quê? Ele tem que sugar, deglutir e respirar. Então, ele faz isso ao mesmo tempo. Então, ele suga, ele deglute, ele respira. Então, por isso que o bebê, ele faz no seio materno ou na mamadeira, ele faz uma pausa, ele suga, faz uma pausa, porque ele precisa respirar. E esses movimentos têm que ser coordenados. Então, o bebê prematuro, que nasce prematuro, ele vai passando por esse processo até ele chegar no processo de sucção, é um processo controlado, porque ele tem que sincronizar a sucção, a deglutição e a respiração. Se ele não consegue sincronizar, ele começa a fazer queda de saturação, ou seja, queda de oxigenação. Então, ele sempre vai estar monitorado e a gente sempre tem que ficar fazendo as pausas para que ele possa respirar e começar a coordenar esse mecanismo de sucção, deglutição e respiração. Atividade reflexo. Então, a gente tem vários reflexos que a gente vai ver pausadamente esses reflexos. E nesse bebê prematuro é diminuído, porque o sistema nervoso central ainda está em desenvolvimento. Então, ele nasceu antes do tempo. Então, essa sensação, né, esses reflexos são diminuídos. Os sinais neurológicos, eles estão ausentes. Então, não tem como a gente avaliar progressão neurológica devido à prematuridade. Essa progressão neurológica a gente vai observando com o tempo. Tem crianças que faz hipóxia, que falta oxigênio. Aí eles começam a emitir uns sinais de que ele faltou oxigênio, que ele tem lesão. Mas o bebê prematuro não, esses sinais neurológicos, eles estão ausentes. Então, a avaliação neurológica dos marcos de desenvolvimento neurológico são observados através do quê? Da idade gestacional corrigida.
e não da idade cronológica. Então, todo bebê que nasce prematuro, eles são classificados pela sua idade gestacional corrigida. Então, a gente faz um cálculo para ver qual é a idade desse bebê. Então, se eu tenho um bebê que nasceu de 32 semanas, faltaram 8 semanas para ele nascer. A gestação normal não é até 40 semanas, então sempre essa vai ser minha referência, 40 semanas. Ele nasceu de 32, faltaram 8 semanas para ele nascer. 8 semanas é o quê? 2 meses. Então, chegou numa unidade minha, um bebê com 5 meses de idade cronológica. Então, ele nasceu em dezembro e agora em abril ele completou 5 meses, mas ele nasceu prematuro de 32 semanas. Ficou na UTI. Quando ele chega na minha unidade, ele tem 5 meses de idade cronológica, sim, mas eu não posso avaliar ele como um bebê de 5 meses, dentro dos marcos neurológicos. Um bebê de 5 meses já sustenta a cabeça, já está sentando para poder se alimentar, aquele bebê que nasceu a termo. Esse prematuro que chegou para mim, ele ainda não sustenta muito bem a cabeça, ele é mais mole, né? Tem mais dificuldade, mas ele está em atraso? Não, ele é prematuro. E eu tenho que fazer o quê? A idade gestacional corrigida. Ele nasceu de 32 semanas, faltaram 8 semanas para ele nascer, ou seja, 2 meses. Ele nasceu em dezembro, agora em abril ele está com 5 meses. Ele tem 5 meses? Não, ele tem 3 meses. Por que ele tem 3 meses? Porque eu tenho que descontar os 2 meses que faltou para ele nascer. Então, a idade gestacional dele corrigida é 3 meses. A idade cronológica, 5 meses. A idade gestacional corrigida é 3 meses. É como se ele tivesse 3 meses. Então, eu tenho que avaliar o desenvolvimento dele como se ele tivesse 3 meses e não 5, como é a idade cronológica dele. Deu para entender? Qualquer coisa a gente vai trabalhando essas dúvidas.
Vamos falar um pouquinho agora do bebê pós-maturo ou bebê pós-termo, que passou, né, popularmente da hora de nascer. Então, quais são as características desse bebê? Ele tem uma face envelhecida e ele tem a sua pele toda descamativa. Então, ele passou do momento de nascer. Então, o bebê pode nascer, né, até 40 semanas, pode passar 15 dias, mas ele também pode ter complicações, ou seja, passando de 40 semanas, então já tem instituições que têm protocolo. Chegou com 41 semanas, ou induz o parto, ou faz cesariana. Não deixe chegar a 42 semanas, porque nesse período a placenta já está envelhecida, já não consegue nutrir o neném. O líquido amniótico ele já não está sendo, né, refeito, né, diariamente, e o bebê começa a entrar em sofrimento. Então a pele fica descamada e às vezes ele elimina o mecônio. O mecônio é a primeira fezes do bebê ainda intraútero, que causa algumas complicações para ele. Qual que é o conceito do pós-maturo ou pós-termo? Então, é toda criança nascida de uma gestação com mais de 42 semanas. Então, protocolos hospitalares hoje, 41 semanas, induz o parto ou interrompe através cesariana. A causa, né, o que faz com que a mulher não entre em trabalho de parto até 42 semanas, ela ainda é desconhecida. Mas atribui o quê? Uma hereditariedade, né? É um fator hereditário. Mãe, ninguém entra no trabalho de parto e a gestação vai evoluindo. Primiparidade com mais de 28 anos, ou seja, primeira gestação após 28 anos. Então, em estudos realizados, observou que as primíparas, né, primeira gestação, a mulher que vai parir pela primeira vez com mais de 28 anos de idade. O repouso excessivo, então, a gravidez não é para a mulher ficar em repouso excessivo. Chegando no momento do parto, ela tem que começar a andar, desenvolver para que ela possa estar entrando no trabalho de parto. Aquele repouso excessivo contribui para o quê? Para a pós-maturidade. E de alguns distúrbios endócrinos maternos, que faz com que possa chegar a essa, né, pós-maturidade. Esses distúrbios endócrinos pode ser o quê? O hipotireoidismo ou hipertireoidismo são fatores que contribuem, mas a causa mesmo ela ainda é desconhecida. Quais são as características gerais? O RN ele pode nascer com perda de peso. A placenta ao envelhecer, ela perde sua função, então não conseguindo mais manter o nutriente para o feto. Então tem bebê que começa a perder o peso, então ele não nasce tão grande. Mas tem bebês também que pode nascer grande devido a essa, né, pós-maturidade, ao tempo de gestação ser maior. O tecido adiposo diminuído, tem depressão da gordura subcutânea, o aspecto físico dele é comprometido, refletindo o desprovimento intrauterino, apresentando um aspecto delgado e alongado. A estatura cerca de 3 a 4 centímetros maior que a normal. A pele ela é macerada, enrugada, não tem mais a lanugem, aqueles pelinhos, não tem o vernix. O vernix caseoso é aquela gordura esbranquiçada que faz com que o bebê fique no meio líquido. Mas com a maturidade, né, chegando à 38ª semana, eles vão perdendo esse vernix e perdendo essa lanugem. E o bebezinho, né, que passa do tempo de nascer, ele já perdeu todo esse vernix, perdeu toda essa lanugem e começa a macerar a pele, enrugar, descamar, apresenta dobras, às vezes até rachadura mesmo na pele, manchas enegridas, né? E apergaminhada. Então, você tem parecendo aqueles pergaminhos, tá? Assim na pele, como se tivesse aquele desenho na pele. As unhas vai ultrapassar a polpa digital, sujas de mecônio. Então, todo bebê pós-maturo, ele, né, quando a bolsa se rompe, você vê o quê? Aquele mecônio espesso. Então, aquelas fezes espessas, significa o quê? Que ele estava em sofrimento.
Os sulcos palmares bem profundos, as mãos secas e totalmente descamadas. Quais são as complicações desse pós-maturo? A complicação deles a primeira de todas é a aspiração do mecônio. Então, o mecônio é o nome que se dá às primeiras fezes do bebê. Que ele teria que fazer essas fezes como? As fezes deveriam ser feitas quando o bebê nascesse. Mas quando ele não nasce, ele é pós-maturo, ele entra em sofrimento porque a placenta não nutre ele da forma como deveria, ele começa a apresentar sofrimento fetal. E o sofrimento faz com que relaxe os esfíncteres. E o esfíncter anal relaxe e ele elimina esse mecônio. Então, esse mecônio, né, intraútero, misturado no líquido amniótico, ele pode ser fluido, que acabou de fazer e o bebê nasceu, ou ele pode ser espesso, ou seja, ele já está fazendo há dias. E quando ele nasce, ele pode aspirar esse mecônio. Então, o mecônio em contato com o pulmão, ele é um quê? Uma substância química diferente da que é produzida pelo nosso organismo internamente. Então, ele faz uma pneumonia química por aspiração meconial. Aí ele pode complicar o caso dele e ir para UTI neonatal devido a essa aspiração de mecônio. Então, a aspiração de mecônio, ela é provocada pela hipóxia intrauterina, ou seja, a placenta para de nutrir e começa a faltar oxigênio. Aí o neném começa a fazer uma acidose. O RN, ele aspira o líquido amniótico que contém mecônio. E por quê? A hipóxia, ela vai provocar esse relaxamento do esfíncter anal, o sofrimento fetal. Faltando oxigênio, faltando nutrientes, libera o mecônio intraútero. A hipoglicemia é provocada pelo estoque de gordura. O glicogênio do fígado ele é logo escasseado, necessitando, portanto, de reservas energéticas. Então, ele começa a fazer a hipoglicemia e é a glicose que leva oxigênio para o cérebro. Se eu tenho pouca glicose circulando, eu tenho o quê? Pouco oxigênio a nível cerebral. Então, toda a hipoglicemia ela tem que ser observada e tem que ser feito, né, atuação imediata do médico. A enfermagem ela tem autonomia, né, do Hospital de São Lourenço. Se vê que o bebê nasceu hipoativo, não consegue sugar, eles podem estar fazendo a glicemia capilar e buscando a intervenção do pediatra precocemente, para evitar lesão cerebral. A policitemia. A policitemia, ela é uma patologia, tá? Ou seja, passa grande quantidade de eritrócito, ou seja, células vermelhas para o bebê, elevando a viscosidade do sangue. A circulação se torna lenta e obstruída, sobretudo nos capilares, assim o sangue não chega à circulação periférica. Então, policitemia nada mais é do que aumento do número de glóbulos vermelhos dos eritrócitos intravascular. Faz essa congestão mesmo, evitando o fluxo sanguíneo a nível periférico. Então, a criança fica pletórica, muito vermelha. E aí tem que fazer uma sangria, ou seja, tem que retirar um pouco desse sangue e infundir um pouco de parte líquida, às vezes o soro fisiológico, diminuindo essa viscosidade sanguínea, porque ela faz todo esse tipo de complicação. É muito comum a policitemia também, é quando a gente vai, né, tá tendo uma circulação feto-placenta. Então, como a placenta está envelhecida, então começa a acumular grande quantidade de sangue intravascular do bebê. Então, dá as policitemia e depois a gente faz o quê? Uma sangria, que é um procedimento indicado pelo médico, feito pela equipe de enfermagem, ou seja, junto com o médico, que faz a sangria, retira sangue e infunde soro fisiológico intravascular, para que possa estar fazendo o quê? Essa diluição desse sangue viscoso, melhorando a circulação periférica do bebê.